irmãos? Amém. Amados. Amém. Irmãos amados. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse. Amém. Glória a Deus. Apocalipse 1. Nós vamos falar hoje sobre as coisas que em breve devem acontecer. Amém. Vamos falar hoje sobre um futuro próximo revelado, que já está se revelando no presente. Amém. A palavra Apocalipse, o livro Apocalipse, ele significa a revelação. E não é à toa, amados irmãos, que a nossa Bíblia ela é consumada com esse livro precioso, o livro do Apocalipse. Um livro que nasceu em meio a muito sofrimento, em meio a muitas aflições, e um livro que foi escrito para nos deixar preparados para o tempo em que vivemos. Eu creio, amados irmãos, que uma das coisas que o coronavírus revelou ao meu coração, aos nossos corações, é que nós não demos, durante todo o nosso período na igreja, eu falo por mim, a Bíblia diz, analise o homem a si mesmo, nós não demos a devida atenção aos sermões escatológicos de Jesus como deveríamos, e não nos preparamos como deveríamos para os dias difíceis aos quais nós vivemos. Então, o livro do Apocalipse é um livro de preparação para o fim dos tempos. É um livro que nasceu no coração de Deus para nos preparar para momentos difíceis, pois as circunstâncias elas mudam muito rapidamente, queridos irmãos, e precisamos estar preparados para isso. Nós vimos, no período do coronavírus, que nós ainda estamos enfrentando, como pessoas que estão saudáveis podem estar entre a vida e a morte em questão de dias. E na nossa congregação nós tivemos o exemplo do nosso próprio pastor, que em questão de dias ficou numa situação muito difícil e precisou ser internado, e creio eu que por momentos de intensas aflições a sós com Deus. E o fim dos tempos, irmãos, são dias difíceis. O apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo 3, ele prepara o seu filho na fé, Timóteo, para pastorear a igreja de Éfeso, e ele diz, meu filho, os últimos dias serão dias trabalhosos. E ele vai dizer, por que serão dias trabalhosos? Porque a maldade irá crescer cada vez mais. Os homens serão orgulhosos, amantes de si mesmos, egoístas, prazeres do que amantes de Deus. E ele vai dizer que até aqueles que aparentam ter uma certa piedade, essa piedade é somente exterior, não procede do coração. Paulo vai falar de pessoas que têm aparência de piedade, mas negam a sua eficácia. Destes, porém, se afastem. Então nós vamos ver aqui, amados irmãos, no livro do Apocalipse, verdades fundamentais para nos prepararmos para o leito de morte. Eu queria que você pensasse nessa noite, se hoje fosse o seu último dia, o que você faria? Se hoje você morresse, para onde você iria? Essas são perguntas que não podem sair das nossas mentes, pois a Bíblia diz que a morte virá como um ladrão para aqueles que não estão preparados. Nós vivemos hoje um cenário evangélico onde, quando vamos pregar o evangelho, temos dois trabalhos.
desconstruir o falso para então apresentar o verdadeiro. Porque as igrejas hoje não preparam as pessoas para momentos difíceis. Você vai num culto hoje, aqui na frente tem uma igreja, a Igreja Universal do Reino de Deus, e quem está lá, você acha que está ouvindo que virão dias difíceis? Você acha que está ouvindo que eles devem pensar na morte? Você acha que está saindo do púlpito dessa igreja aqui na frente, que eles precisam se preparar para o seu encontro com Deus? Não. Eles estão sendo enganados. Eles estão ouvindo doutrinas mentirosas. Eles estão, literalmente, irmãos, ouvindo fábulas. A Bíblia vai dizer que existem ensinos que são ensinos de demônios. Ou seja, os próprios demônios, eles ensinam ensinamentos horríveis e perniciosos, que fazem com que a igreja não esteja preparada para os momentos difíceis aos quais ela vai enfrentar. Então o livro do Apocalipse, ele é um livro bastante oportuno, bastante real e muito fundamental, amados irmãos, para o momento ao qual nós estamos vivendo. Esse livro, ele foi escrito no ano 93 depois de Cristo, no reinado de Domiciano, no período mais difícil da vida do último apóstolo vivo do Senhor Jesus, o apóstolo João. E João era pastor de Éfeso, e ele é um grande exemplo do que é perseverar no primeiro amor, porque a Bíblia diz, a história da igreja diz que todo culto que ele ia com os irmãos, filhinhos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E nós vemos como o mundo é tão perverso, um homem tão cheio de caridade, tão cheio de bondade, a tal ponto de ser conhecido como o discípulo a quem Jesus amava. Ele se descreve assim, porque ele se reclinava sobre o peito de Jesus e ele deitava, ele amava a companhia de Jesus, ele tinha um coração puro. Ele foi o único discípulo que estava do lado de Maria no momento da crucificação e ouviu do próprio Senhor Jesus: Maria, eis aí o teu filho. João, eis aí a tua mãe. Que privilégio, irmãos. João nos mostra que maturidade espiritual não tem a ver com idade, tem a ver com proximidade de Jesus. Então, esse senhor de idade que havia anos que andava com o Senhor, ele já estava no fim da vida, ele já tinha pastoreado, e muito provavelmente, enquanto ele era pastor da igreja de Éfeso, se infiltrou no meio da igreja falsos irmãos, com qual propósito? Denunciar ele para o Império Romano, denunciar ele para os guardas de Domiciano, porque Domiciano estava à procura dos líderes remanescentes do cristianismo para os matarem. O Império Romano já havia matado Pedro, já havia matado Paulo, e só restava no ano 93 depois de Cristo o apóstolo João. O apóstolo João, ele era já um senhor de idade, o único apóstolo vivo do Senhor Jesus. Então, quando chega no ouvido de Domiciano que um discípulo do Nazareno, de Jesus Cristo, ainda estava vivo, ele manda prendê-lo. E ele manda João para um lugar conhecido como o inferno na terra. Só para você ter ideia como esse lugar era inóspito, como esse lugar era desumano, como esse lugar era um lugar que representava dor e sofrimento. A prisão numa ilha chamada de Ilha de Patmos. A Ilha de Patmos, ela ficava
na região litorânea da igreja de Éfeso. Então, por exemplo, quando você vai ali na área da Barra, principalmente quando você passa pelo porto da Barra, você consegue enxergar do outro lado da margem a ilha de... Então, a ilha de Patmos, ela ficava, que era uma prisão horrível, ela ficava do outro lado da margem da cidade de Éfeso, aonde João era pastor. E Domiciano, irmãos, mostra como o mundo odeia os cristãos. Como os cristãos são imperdoáveis para o mundo. Como existe um ódio das pessoas que não têm o Espírito Santo sobre os verdadeiros cristãos, irmão Paulinho, que é inexplicável. Você pergunta, meu Deus, por que fazer isso com um senhor de idade? Por que colocar ele em situações tão desumanas? Por que chicotear ele? Por que bater nele? Qual foi o mal que ele fez? Ele amava a Deus e ele amava o seu próximo. Ele era um cristão fiel. Então, irmãos, não crie expectativas acerca do mundo. O mundo inteiro jaz no maligno. Mas, irmãos, o apóstolo João nos ensina quão privilégio é orar a Deus em secreto. Quão privilégio é ter uma vida com Deus em secreto. Os fariseus tinham uma vida com Deus pública, mas não tinham vida com Deus em particular. Os discípulos, eles têm uma vida com Deus particular e pública. Por isso que Jesus disse: se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, vocês não vão entrar no reino dos céus. E João nos ensina o privilégio da oração. Jesus disse: quando vocês forem orar, entrem no seu quarto em secreto, fechem a porta do seu quarto em secreto, e o Pai de vocês que vê em secreto recompensará cada um de vocês. E João ora. E como disse um pastor chamado C.S. Lewis, há um céu aberto quando eu oro ao meu Pai em secreto. Oh, irmãos, a oração é algo tão precioso. A Bíblia diz que a súplica de um justo pode muito em seus efeitos. Uma das orações mais bonitas da Bíblia para mim é quando Davi ora e diz: Senhor, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Me deixe me deliciar na tua palavra. Me deixe, Senhor, me alimentar da tua palavra. John Bunyan dizia: nenhuma verdade é tão preciosa para mim como as verdades que eu aprendo em oração. Nós não somos soberbos, nós não abrimos mãos de comentários bíblicos, de irmãos piedosos do passado que tiveram interpretações corretas da Bíblia. Mas, irmãos, um dos motivos de maiores alegrias para um cristão é receber uma revelação de Cristo em oração. E a Bíblia diz que a história diz que quando João orou, o céu se abriu. E quando ele pensou, irmãos, que era o fim da vida dele, ele estava num lugar desumano. Ele estava muitas vezes padecendo necessidades. Ele estava sofrendo muito. Mas ele olha para o céu e se cumpre na vida dele o Salmo 121. Eu elevo meus olhos para os montes e me pergunto: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e que fez a terra. E Deus socorre João, não tirando João da prisão, não tirando o sofrimento de João, mas levando João para uma realidade totalmente diferente ao qual ele estava vivendo. Levando João a uma nova visão da vida. João talvez estivesse pensando que ele era um derrotado, porque ele havia seguido a Jesus anos. Ele havia sido fiel ao seu ministério após anos. E qual foi o salário que ele ganhou? Ele estava velho, ele estava provavelmente doente, e ele estava preso, sofrendo muito
nas mãos dos ímpios. Não precisa colocar não, Paulinho. Obrigado. Deus te abençoe. E nós vemos, irmãos, como Deus é bom. Ele não melhora a nossa vida tirando o nosso sofrimento, como ele fez com Paulo. Ele não tirou a angústia de Paulo, não tirou o espinho na carne de Paulo, mas ele deu graça para Paulo passar por aquela angústia. E foi isso que ele fez com João. Ele levou João a uma nova visão da vida, a enxergar a vida com a ótica de Deus. E então, ele abre para João a porta do céu. Ele abre para João a porta do mundo espiritual. Uma coisa, irmãos, é falar sobre o mundo espiritual. Uma coisa é abrir a boca e dizer, o mundo espiritual é real. Outra coisa é viver como se o mundo espiritual fosse real. E João passou a viver como se o mundo espiritual fosse real. Ele já vivia, mas ele passou a enxergar coisas que ele ainda não tinha visto. Ele passou a enxergar através de uma experiência com um anjo. Nós sabemos, irmãos, que existem experiências espirituais que são falsas. O apóstolo Paulo diz em Gálatas 1:9, ainda que o anjo do céu venha até vocês e traga um outro evangelho que seja anátema. Mas existem também experiências espirituais profundas e reais. E aqui nós vemos uma delas. O anjo Gabriel apareceu a Maria. O anjo Gabriel apareceu a José. E falou de forma simples com eles. Maria, você vai ficar grávida. E o fruto do seu ventre é a virtude do Espírito Santo que vai te envolver. E o nome desse menino será Jesus, porque ele é o Filho de Deus. O anjo Gabriel apareceu a José em sonhos e disse, José, não temas receber Maria, porque o que dela é gerado é fruto do Espírito Santo. A mesma coisa Deus está fazendo com João. Ele está abrindo para João a porta do céu. Quando todas as portas da terra tinham se fechado. João aqui, irmãos, está nos dando um grande exemplo. O que fazer quando não há o que fazer? Orar. Orar e orar. E começar orando. Até começar a orar de verdade. João está recebendo aqui um milagre sobrenatural de Deus. E aqui, irmãos, nós vemos que Apocalipse é um livro muito importante para o momento em que vivemos. Cada vez que o tempo passa, as coisas não vão melhorar. Do ponto de vista humano, as coisas vão piorar. As circunstâncias vão mudar muito rapidamente, mas não para melhor. E sim, para muito pior. Apocalipse traz uma realidade que me trouxe muita dor no período do coronavírus. Que sofrimento não converte ninguém. Um dos períodos que eu mais evangelizei foi no coronavírus. E foi o período que eu mais fui rejeitado evangelizando. Em outros períodos, muitas pessoas que eu falava da palavra paravam, me escutavam. Mas no período do coronavírus, as pessoas entravam em pânico. Não vou nem escutar, eu vou para minha casa, eu vou sair aqui, vou fazer o que eu tenho que fazer e vou logo embora. Por quê? Porque elas não querem abandonar seus pecados prediletos. No capítulo 9 desse livro de Apocalipse, a Bíblia vai dizer que quando Deus derramou uma praga, vamos abrir lá em Apocalipse 9. Às vezes a gente pensa, né? Não, Deus vai mandar um grande sofrimento e vai vir um grande avivamento. Vamos abrir em Apocalipse 9, versículo 20. Capítulo 9 de Apocalipse já fala de um intenso sofrimento que a humanidade está passando por conta do juízo de Deus. Apocalipse 9 vai falar está falando das trombetas de Deus.
que são ações de Deus na terra, conclamando o ser humano ao arrependimento. Mas olha como vai ser a reação da humanidade no verso 20. O restante da humanidade, que não morreu por causa desses flagelos, nem mesmo diante disso se arrependeu das más obras de suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não conseguem ver, nem ouvir, nem andar. Da mesma forma, não se arrependeram dos assassinatos cometidos. Olha que coisa, irmãos. Das suas feitiçarias. Olha que coisa, irmãos. Da sua perversão sexual e de todas as formas de apropriação indébita. Eu estou lendo na versão King James, talvez esteja um pouco diferente da sua. O que é que Apocalipse 9 está dizendo aqui? Um sofrimento muito maior do que o Covid. Aqui é a consequência da sexta praga. Um ambiente altamente assustador no cenário da humanidade. E o que os homens vão fazer? Se arrepender? Não. Apocalipse 16 diz que os homens ainda vão blasfemar, mais ainda contra o Deus do céu, diante do juízo de Deus. Então nós vemos, irmãos, que o livro de Apocalipse, ele deve ser estudado junto com os sermões escatológicos do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Como nós devemos estudar Apocalipse? Junto com Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Mateus 24 e 25, o Senhor Jesus fala dos sermões escatológicos, que foi um sermão que o Senhor Jesus pregou para nos preparar para o fim dos tempos. E o Senhor Jesus disse dos sinais que sucederiam à sua vinda: terremotos, guerras, rumores de guerras, doenças, epidemias. Está lá em Lucas 21. Então, Apocalipse, ele completa Mateus 24 e 25, ele completa Marcos 13 e ele completa Lucas capítulo 21. Ele completa os sermões de Jesus sobre o fim dos tempos. Então, eu queria pedir aos irmãos que, se possível, amados irmãos, estudem Mateus 24, Mateus 25, Marcos 13 e Lucas 21. Porque são sermões que nos preparam para o maior evento da história da humanidade: a volta de Jesus. E hoje nós vemos uma igreja que não está se preparando para a volta de Jesus. Que as pessoas estão hoje buscando na igreja um casamento feliz, um bom emprego, uma prosperidade financeira, uma cura, porque o sistema único de saúde não é muito bom. Então os falsos mestres prometem curas mirabolantes, mas as pessoas não estão preparadas para o encontro com o noivo, Jesus Cristo. Por isso que o falso evangelho ele é tão perigoso, porque ele leva a gente a esperar de Cristo somente nessa vida. Porque você vai para a igreja, irmão? Eu vou buscar minha bênção. Eu vou buscar minha bênção. Deus vai me abençoar. Eu vou no Iguatemi, tem o encontro de solteiros. Então eu vou arranjar um casamento na igreja. Tem lá esse negócio que crente tem que ser fiel. Então eu já vi que bom é casar com crente. Eu vou para a igreja. Tem muita gente que vem para a igreja, irmãos, mas nunca teve uma experiência pessoal de conversão e regeneração diante de Deus. E boa parcela de culpa nisso está na conta dos pastores, que não pregam o que as pessoas devem ouvir. Você vai se encontrar com Deus.
você vai morrer. Não me importa o seu casamento, não me importa se você está empregado ou não me importa a condição da sua saúde, eu quero o seu bem-estar, mas em primeiro lugar, você não está diante de um médico, você está diante de um cristão, de um pregador, e a minha preocupação é com a sua alma. Você vai morrer e você vai estar diante não daquele rabino que morreu jovem lá em Jerusalém. Você vai estar diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. E você precisa estar preparado. Deus está lhe dando uma vida. Portanto, pelo amor de Deus, arrependa-se e creia no Evangelho. Se prepare, estude a Bíblia, arranque da sua vida o que te afasta de Deus, corte o seu olho, arranque a sua mão, corte o seu pé, destrua o que te faz pecar, destrua o que você pensa que vai perturbar sua consciência no momento da morte. Viva cada dia como se fosse o último. Um dia vai ser. Um dia vai ser o seu último dia. Um dia você vai acertar. Um dia vai dar certo. E não é a probabilidade de você ganhar na loteria, que é uma probabilidade que talvez nunca aconteça. É uma probabilidade real. Eu e você vamos morrer. Um dia nós vamos fechar os olhos aqui na terra e vamos estar diante do tribunal de Deus. Então o propósito da igreja, irmãos, tem sido desvirtuado. Martinho Lutero, há 500 anos atrás, pela graça de Deus, pelo poder do Espírito de Deus, trouxe uma reforma conhecida como a Reforma Protestante, onde ele nada mais fez do que expor as Escrituras e trazer as pessoas a uma correta compreensão da Bíblia. Perguntaram para ele: Lutero, como você fez todo esse avivamento? Lutero respondeu: eu não fiz nada. A palavra de Deus é quem fez tudo. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela é poderosa. E hoje nós vivemos dias muito parecido com os dias de Lutero, onde a reforma não se faz necessária na igreja católica, que já está totalmente apóstata, mas a reforma se faz necessária dentre aqueles que são fruto da reforma que começou por esse monge chamado Martinho Lutero. Os evangélicos hoje perderam o evangelho. Os evangélicos hoje não querem carregar a cruz, a tal ponto do irmão Quinho, quando ele evangeliza, o pessoal faz o quê? Corre. Não, vai vir aquele evangelizar com aquela mãozinha, que vai falar da cruz, ó. Eu quero aquele outro que fala da bênção, que fala que Deus vai me honrar. Eu quero aquele evangelista que fala que Deus me chamou por cabeça e não por cauda. As pessoas, irmãos, não querem nada com Deus. E o mais assustador é que elas estão dentro da igreja. Esse livro, irmãos, ele mostra que a história da humanidade, ela não é cíclica. A humanidade não está andando em ciclos. Se a gente tiver uma visão deturpada de Eclesiastes, a gente pode até pensar nisso. Porque Eclesiastes 1:9 vai dizer que não há nada novo debaixo do sol. E que tudo vai voltar para o mesmo lugar. O que Salomão está querendo mostrar ali é que o sentido da vida não está nas realizações humanas, mas o sentido da vida está em temer a Deus e guardar os seus mandamentos, e fora da presença de Deus, tudo aqui neste mundo é vaidade.
é pura vaidade. Você nunca vai encontrar satisfação sem Deus. É como beber a água do mar. Você pensa que vai matar a sede. Aí ela vai lá e lhe desidrata. Aí você bebe outro copo e pensa que vai matar a sede. Aí ela vai lá e lhe desidrata mais um pouco. É o homem tentando preencher o vazio do seu coração sem a presença de Deus. Mas Apocalipse ele nos mostra uma realidade, que a história do homem, ela tem um início, Gênesis, origens, ela tem um meio e ela tem um fim. Há um fim preparado para a humanidade. E Apocalipse traz essa verdade. Deus criou todas as coisas lá em Gênesis. O homem caiu e se rebelou contra Deus. Deus traçou um plano perfeito de redenção para o homem. Mas esse plano de redenção para o homem, ele vai terminar na consumação dos séculos. Jesus disse: eu estarei com vocês todos os dias. Mas ele disse que há um fim, até a consumação dos séculos. É o Apocalipse. É a grande volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos, nós vemos aqui que Apocalipse, ele mostra que a história da humanidade será o triunfo de Cristo e da sua igreja. O povo de Deus precisa confiar que Cristo vive e que Cristo reina eternamente. Nós precisamos confiar que o nosso Deus está na sala de comando do universo, para que possamos confiar no Salmo 37:5. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, irmão, e ele tudo fará. Por quê? Porque o Senhor está na sala de comando do universo. Ele é o rei de tudo. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele nos dá respiração, fôlego de vida e tudo mais, irmãos. Nele nos movemos, existimos e vivemos. Ele é não só o Criador, mas o doador e o sustentador de todas as vidas. Por isso que o temor a Deus nos liberta do temor do homem. Porque até os fios de cabelo da nossa cabeça, Quinho, estão todos contados. Ele é quem governa o mundo. Agora tem uma verdade preciosa no livro de Apocalipse. É que Deus governa o mundo a favor da igreja. Parece isso, irmãos? Não. Parece que Deus governa o mundo para a destruição da igreja. Mas na verdade Deus está governando o mundo para o bem da igreja. O mundo ele está sendo preparado para o aperfeiçoamento dos santos, por intermédio de aflições, de perseguições e de intensas provações. O amor de Cristo pela igreja, irmãos, é algo inimaginável. A Bíblia vai dizer que a igreja é a noiva do Cordeiro e que Cristo é o noivo da igreja. E Jesus não é como Adão, que peca e põe a culpa na sua esposa, como um covarde. Jesus é perfeito. Ele não peca, ele assume a culpa da sua esposa, a igreja, nós, pecadores, e ele nos veste com vestes nupciais com a sua graça. Aquele que não conheceu o pecado, o santo e maravilhoso Jesus, Deus o fez pecado por nós quando ele morreu na cruz, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então é um amor, irmãos, muito maior do que possamos imaginar. O amor que Cristo sente pelo seu povo. É um amor eterno. É um amor que não tem início nem fim.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Por que a palavra tal? Porque não há palavras humanas para descrever a imensidão desse amor. Se você comparar o amor de Deus com qualquer amor, ele vai ser muito raso e muito superficial. Por isso, irmãos, que nós precisamos entender que Jesus voltará para levar a sua igreja para casa. A volta de Jesus é um terror para os ímpios, mas é o alívio dos crentes. Eu me lembro que quando eu era criança, eu estava na escola e quando batia o horário, eu ficava esperando o seu Bastos, que está ali, todo bonito, ir lá me pegar. E enquanto ele ficava lá, tinha dia que ele demorava, e eu ficava lá, esperava um tempão. Tinha dia que já ia começar o turno da tarde, ele chegava. Mas quando ele chegava, a alegria vinha no meu coração. Principalmente porque, claro, eu amo ele, além dele ser meu pai e ia me buscar, eu sabia que o almoço estava perto de chegar. Então, irmãos, se você ver minha foto pequena, meu irmão, é o dobro. A pequenininha ali de Rita, ela é seca comparada comigo. Mas ela é linda, a Pocoxinha. Mas, irmãos, nós vemos que a volta de Jesus é a nossa chegada em casa. Por isso que não há melhor forma de se esperar a volta de Jesus do que pensando nas coisas que são do alto. A Bíblia diz que se nós já ressuscitamos com Cristo, devemos pensar nas coisas que são do alto. Devemos viver, irmãos, como igreja, em pureza, em santidade, em amor sincero. Porque daqui a pouquinho, só mais um pouquinho de tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. A ideia é, ele não vai se atrasar. Ele vai te levar para casa na hora certa. Na casa do Pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, eu vou na frente, fazer o quê? Preparar o lugar. Para que quando eu venha, eu leve vocês para mim mesmo. Olha o amor de Jesus. Eu não vou só levar vocês para a casa do Pai, eu vou levar vocês para mim. Você é meu. É como diz a noiva ao seu amado, eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Spurgeon dizia, essa noite eu vou falar para vocês do meu Jesus. Ele é meu e eu sou dele. A igreja é particularidade de Jesus. E quem toca na igreja, toca na menina dos olhos de Deus. Imagine aí. Saulo, Saulo, por que me persegues? Não estou perseguindo o Senhor. Eu só estou falando mal daquele pastor Nizam. Eu só estou com raiva daquele Marcelo que fica louvando. Acho que ele quer se aparecer. Eu sou Jesus, a quem tu persegues, Saulo. Não, eu estou falando mal de Marcelo. Eu estou falando mal de Nizam. Eu estou falando mal de César. Eu estou falando mal de Calmon. Eles e eu somos um. Que coisa, irmãos. Jesus ama a igreja. Apocalipse nos mostra que a gente não pode separar Jesus da igreja. Porque a igreja é Jesus e Jesus é a igreja. A igreja é um corpo, Jesus é um cabeça. Então, irmãos, ele vai nos levar para morar com ele para sempre em um universo novo. O pastor Nizam pregou aqui sexta sobre a experiência de Paulo. Ele foi para onde? O terceiro céu. E ele viu coisas indizíveis, aos quais não é lícito o homem falar. É como se Deus levasse Paulo para casa em espírito, abrisse a janelinha e dissesse, olha para aqui, meu filho, o que está te esperando.
Por isso que Paulo, quando voltou, precisou de um espinho na carne. Porque senão ele ia... Porque a glória dos filhos de Deus, irmãos, é muito grande. Por isso que Apocalipse vai nos levar a uma reflexão de como enxergamos o mundo. Ele vai nos levar para um universo novo, onde não há pecado, onde não há ganância, onde não há dor, onde não há luto. Não precisa de medicina no céu, não precisa de farmácia no céu, não precisa de funerária no céu. Lá no céu, todas as coisas serão feitas novas. Então nós vemos que o estudo do Apocalipse, irmãos, não é somente um estudo que nos leva a matar uma curiosidade sobre o futuro, mas é um estudo que nos leva, nos incentiva à santidade, nos encoraja no sofrimento e nos leva a adorar aquele que está no trono. Apocalipse nos revela a certeza que Jesus controla a história, Jesus controla a igreja. A igreja é indestrutível. Todo aquele que tentar destruir a igreja de Cristo, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, a igreja, é sagrado. Os inimigos da igreja serão vencidos. Então, aqueles que, como Sanbalat e Tobias, se opõem contra os servos de Deus, eles não estão se opondo contra os servos de Deus, mas contra o Deus dos servos de Deus. E eles serão vencidos. Por isso que Apocalipse nos leva a uma confiança, irmãos, de que se estamos do lado de Cristo, estamos do lado vencedor. Apocalipse nos mostra que os ímpios irão para o juízo e a igreja para a bem-aventurança eterna. O livro do Apocalipse também, irmãos, ele conforta os soldados do Senhor na milícia contra as forças do mal. Porque aqui é uma guerra. Aqui nós estamos num ambiente desconfortável. Por quê? Porque a gente é um peixe fora da água. Quem aqui já assistiu aquele filme infantil Procurando Nemo? Nemo se sentia bem aonde? Dentro da água. Se você tirasse Nemo da água, ele perdia a vida. Então aqui, irmãos, nós somos como um peixe fora d'água, como extraterrestres. Aqui todo lugar para a gente é desconfortável. E o único lugar confortável para a gente é espiritual. É o esconderijo do Altíssimo. É a sombra do Onipotente. Às vezes você pode estar na circunstância mais adversa como João e ter a maior revelação de Cristo que você já teve na sua vida. Como outro irmão que tinha o mesmo nome que João, mas era em inglês, João Bunyan, que teve a revelação do livro O Peregrino, preso na prisão de Bedford. Então nós vemos aqui, irmãos, que nós estamos numa guerra e o livro de Apocalipse está cheio de consolações a crentes afligidos. Você está sendo afligido? Eu estou. Mas aqui nesse livro é dito que Deus vê suas lágrimas. Às vezes a gente pensa que Deus é indiferente, que Deus é carrasco, que Deus é orgulhoso. Se tem uma coisa que Deus não tem, é orgulho. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Apocalipse diz que Deus vê nossas lágrimas. Por isso que a gente não precisa contar nossas dores às pessoas. A gente precisa valorizar momento a sós com Deus e chorar nos pés daquele que pode nos consolar. Bem-aventurados os que choram, eles serão consolados. Por mais que você chore diante dos homens, eles nunca vão te socorrer com o mesmo carinho que Jesus.
com a mesma ternura que Jesus, com a mesma graça que Jesus. Ninguém, irmãos, vai te tratar como Jesus te trata. Eu tinha um marcador de texto bem bonito que diz assim: Jesus é aquele que te escuta quando ninguém mais quer ouvir sua voz. Quando todos te rejeitam, Jesus te acolhe. E aqueles que Ele ama são rejeitados, são humilhados, são desprezados, são passados para trás, são traídos. E por isso que aqueles que Ele ama choram. Porque é como uma criança que está se sentindo insegura no ambiente onde ela está longe dos seus pais. Pega uma criança, por exemplo, que está acostumada, bem cuidadinha, recebe carinho, amor dos pais, e bota essa criança, por exemplo, na favela da Rocinha, no ambiente de guerra, de tráfico. Essa criança vai chorar? Vai. Ela não está no ambiente natural dela, onde ela é amada, onde ela é acolhida, onde ela é abraçada, onde ela recebe carinho. E esse mundo para o cristão é esse lugar onde tem homens maus, onde tem pessoas perversas, onde tem pessoas falsas, onde tem em todos os momentos ciladas preparadas no caminho. A gente vive nesse mundo como se estivesse num campo minado. Qualquer passo em falso pode estourar uma bomba. Qualquer passo fora da direção de Deus pode gerar uma grande destruição. Por isso a Bíblia diz: vigiai e orai sem cessar. Mas aqui, irmão, nós temos um consolo. Deus, além de ver nossas lágrimas, Ele promete enxugar cada uma delas. Às vezes a gente pensa assim: não, é que Deus Ele vai enxugar os nossos olhos, a lágrima, porque a gente vai ser feliz no céu. Não, a ideia é que também quando a gente está chorando na terra, a Bíblia diz assim: Ele enxugará dos vossos olhos toda lágrima. Quando essa lágrima foi sincera, como Ana que chorava diante do sacerdote Eli, Ele está enxugando cada uma delas. Como um pai enxuga as lágrimas do seu filho. Os homens, eles não são atenciosos, mas Deus é. Deus é maravilhoso, muito mais que tudo. Outro consolo que Apocalipse nos dá, a gente já está caminhando para o fim, irmãos, é que suas orações produzem efeitos poderosos no mundo. Às vezes a gente menospreza o poder da oração e pensa que orar é qualquer coisa. Pai, abençoa o meu dia em nome de Jesus, amém. Não. Orar é estar na sala de comando do universo, com aquele que pode mudar qualquer circunstância com uma palavra. E um centurião romano que nem judeu era, aprendeu isso. Senhor, eu tenho servos que estão sobre as minhas ordens. Se eu digo vai, eles vão. Se eu digo vem, eles vêm. Basta uma palavra e o meu servo será curado. Jesus disse: nem Israel eu vi tamanha fé. Quando oramos, nós estamos aliançados com o Todo-Poderoso. Quando oramos, não é Deus que muda, pois Ele é imutável, mas Ele tem o poder de nos mudar, porque Ele é o oleiro e nós somos o vaso. E quando o vaso não está como o oleiro quer, quando o vaso está fora de forma como esse, o que é que o oleiro faz? Ele quebra e faz outro. Bota para caminhar com o pastor Nizam depois do culto. Glória a Deus. Para ver se pega a forma de crente. Mas, irmãos, Apocalipse 8, 3 e 4 diz que Deus age na terra em resposta às orações dos santos. Ore em secreto
e o seu Pai que vem em secreto te recompensará. Olha que coisa, irmãos. A súplica de um justo pode muito em seus efeitos. Se Elias, que o Espírito Santo não morava nele, ele orou e o céu fechou. Ele orou e o céu se abriu. E Tiago vai usar o exemplo de Elias. Imagine aquele que tem o Espírito Santo de Deus dentro dele. Por isso, irmãos, que quando um crente ora, o poder de Deus desce. O problema é, cadê esse crente que ora? Jesus, falando de oração numa parábola da viúva do juiz iníquo, perguntou assim: quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Vai ter pessoa que vai dobrar o joelho e vai ter certeza que Deus está ali, que Deus está ouvindo, que Deus está enxugando suas lágrimas, que Ele está te respondendo. Ele está, irmãos. E a súplica de um justo pode muito em seus efeitos. Nós oramos pouco porque conhecemos pouco o nosso Deus e confiamos muito pouco no nosso Deus. Eu falo por mim. Apocalipse também revela, irmãos, que a morte dos santos é preciosa aos olhos de Deus. Todo mundo está fugindo da morte. Para Deus, a morte de um fiel é preciosa. Preciosa é, à vista do Senhor, a morte dos seus fiéis. Todo aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, do Evangelho, achá-la. O viver é Cristo e o morrer é lucro. O que é lucro? Lucro é algo que te dá vantagem. Então, vamos lá, você comprou um colchão. Você comprou por R$5. Você vendeu por R$10. 5 você pagou a mercadoria, 5 que você vendeu a mais é o que? Lucro. Esse lucro é algo que te trouxe benefício do ponto de vista material. Você vai com esses R$5, você pode fazer um lanche, você pode comprar uma lapiseira, você pode fazer alguma coisa. Quando Paulo fala que o viver é Cristo e o morrer é lucro, é que a morte para o cristão é algo que traz a ele um grande benefício. Certa feita perguntaram para um cristão: você não joga na loteria? Ele disse: não. Quando eu morrer eu já vou ganhar. Vou receber a herança da casa do Pai. A gente, irmãos, é rico e não sabe. Certa feita um pastor contou um exemplo de um casal nos Estados Unidos que morreu anorexo, morreu de fome, com $50 mil dentro da bolsa. Olha que coisa. Riquezas espirituais, bênçãos espirituais enormes ao seu dispor, morrendo de inanição e cobiçando a prosperidade dos ímpios, como se a gente fosse o lado derrotado. Oh meu Deus, como a minha vida é difícil. Oh meu Deus, como meu Deus. Oh meu Deus, como eu sou um pobre coitado. Não, irmãos, o povo de Deus é um povo rico. É um povo que tem o Espírito Santo. Apocalipse nos mostra, irmãos, que a sua vitória é segura. Apocalipse 15:2 diz que há um cântico dos remidos no céu, quando o juízo de Deus se findar na terra. Apocalipse 6:9 diz que o seu sangue será vingado. O pastor disse domingo do assassinato de Jim Elliot, que foi morto como um missionário em 1956, com pessoas que ele foi evangelizar e falar da graça de Deus, como um jovem chamado John Allen Chau, há 2 anos atrás, que foi para uma tribo que não conhecia o Evangelho, pregou o Evangelho da graça de Cristo. Quer dizer, ele nem chegou a pregar. Quando ele chegou gritando o nome de Jesus, jogaram uma lança nele, ele morreu. Onde estão essas pessoas? No lugar mais perto de Deus. Estão debaixo do trono, clamando por justiça. Então, irmãos, quem faz o mal
contra o povo de Deus, vai receber uma vingança do próprio Deus. A mim pertence a vingança, diz o Senhor. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Não se deixe vencer pelo mal, vence o mal com o bem, porque o bem vai vencer o mal. Cristo, irmãos, vai voltar em breve. E eu e você aqui hoje somos ou as virgens prudentes ou as virgens nécias. Ele vai buscar as virgens prudentes, que estão preparadas para o seu encontro. Então, nós precisamos entender, irmãos, que a intenção do livro do Apocalipse é mostrar que as coisas não são como parecem ser. É mudar a nossa cosmovisão da vida. As coisas não são como parecem ser. Eu estava meditando hoje de tarde, coloquei uma frase no Facebook que quando não temos a mente de Cristo, chamamos bênção de maldição e maldição de bênção. E eu extraí esse pensamento à luz de Lucas 6, quando Jesus vai dizer no verso 20 que felizes são os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Que felizes são os que estão padecendo fome, porque um dia vão se alimentar. Felizes são os que choram, porque um dia vão sorrir. Felizes são os perseguidos, rejeitados e humilhados, porque um dia vão se alegrar na sua aceitação no céu. E ele vai dizer, sem a mente de Cristo a gente não enxerga isso. Ai de vocês, ricos, porque já tendes a vossa consolação. É isso que a gente acredita mesmo. A gente acredita mesmo, irmãos, que ser rico é uma maldição. A gente acredita que ter sobrando e não ajudar o outro é uma maldição? Não. A gente acredita que ser rico é bênção. A gente acredita que ser rico é sinal ainda que Deus é na nossa vida. Feliz, ai de vós, os que estão agora fartos, os que vivem se regalando em banquetes e não olham para Lázaro, que é um mendigo. Vocês um dia vão ter fome. Ai de vocês, quando todos falarem bem de vocês, vocês que não estão preocupados com o que Deus pensa, mas com o que os homens pensam. Então, se um dia você tiver que falar a verdade para uma pessoa e aquela verdade for lhe prejudicar, você omite essa verdade e você maqueia a verdade para que ela seja aceitável aos homens. Essa é a grande artimanha dos falsos profetas. Jesus disse, ai de vocês quando todos falarem bem de vocês, porque assim fizeram com os falsos mestres do passado. A gente enxerga isso como bênção? Você enxergaria chegar aqui hoje, dizer assim, boa noite, irmão, tudo bom? Boa noite por quê? Te conheço? Por que boa noite? Quem é você para me dar uma boa noite? Vai embora daqui, vá. Sai daqui. A gente gosta disso? Ser tratado assim? Jesus disse que bem-aventurados são os que são tratados assim. A gente gosta de chegar num lugar. Boa noite. O senhor deseja alguma coisa, doutor Paulo? Deseja um cafezinho, uma água? Com essa sentada eu vejo que você deve ser um grande empresário no ramo de funerária. Você deseja alguma coisa, senhor? A gente gosta de ser tratado assim. Mas o nosso Senhor foi tratado assim? Quando Jesus chegava no lugar, as pessoas, boa noite. Seja bem-vindo à nossa sinagoga. Pregue à vontade, Senhor. Primeiro sermão dele. Ele abre o rolo, ele lê só
e diz assim: essa palavra se cumpriu hoje na minha pessoa. Fecha. Quando ele desce do púlpito, imagine que situação para uma pessoa, irmão. Ele desceu do púlpito, o que as pessoas queriam fazer? Lançar ele de um precipício abaixo. Será que é legal ser tratado assim? Não. Mas isso é ser parecido com o nosso Senhor. Então, Apocalipse vai mostrar isso. Ele vai mudar a nossa forma de enxergar o mundo. A gente enxerga bênção como maldição e maldição como bênção. A gente enxerga olhar o extrato do banco e ter lá: sua saúde financeira está muito boa. A gente olha: que bênção. E a gente vê: poxa, que humilhação. Eu preciso do pão nosso de cada dia. Que maldição. Eu tenho que orar para Deus mandar a provisão diária. Meu Deus, isso é bênção. Isso te leva a ser o quê? Dependente de Deus. Como uma criança dependente do seu pai. O que é que uma criança, Dai, quando tinha 2 anos, Quinho, e ela estava com fome, ela ia trabalhar para conseguir a comida? Não. Como é que Dai fazia, Quinho? Papai, estou com fome. E Quinho ia lá, vendia um monte de gás e chegava lá com a comidinha para Dai. Dylan César, quando ele quer comer, ele vai trabalhar para conquistar o pão dele? Não. Ele pede e o seu pai lhe dá. Então, irmãos, nós precisamos entender o que é bênção e o que é maldição. E Apocalipse vai mostrar que nem tudo é como parece ser. Parece que o diabo, o mundo, o anticristo, o falso profeta e todos os ímpios são vencedores. Ao passo que Apocalipse vai nos mostrar o cântico do Cordeiro, Apocalipse vai nos mostrar também o cântico do anticristo. A Bíblia diz que quando o anticristo ascender no poder, vai haver um coral em todo o mundo, onde as pessoas vão se prostrar diante dele. E Apocalipse 13 diz que as pessoas vão olhar para o anticristo e vão dizer assim: quem é como a besta? Em outras palavras, quem é como esse homem? Cara, meu negócio estava uma dificuldade. Esse homem chegou no poder, revolucionou a minha empresa. Esse homem baixou um decreto que trouxe uma prosperidade que eu nunca vi na minha vida. Eu nunca vendi tanto. Quem é como esse homem? E a Bíblia diz que ele vai surgir do nada. E ele vai trazer paz e prosperidade para os servos das trevas. E perseguição e angústia para os servos da luz. De que lado nós estaremos? O pai pregará o seu próprio filho. O filho pregará o seu próprio pai. A sogra pregará a sua nora. A nora pregará a sua sogra. Os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Essas passagens normalmente a gente não gosta. Deixa para escanteio. Então, irmãos, mas não é verdade. Apocalipse mostra que o diabo, o mundo, que é tão sedutor, o anticristo, que vai ser tão poderoso, os falsos profetas, que têm tanta influência, eles elegeram o presidente da nossa nação, eles elegeram o prefeito da maior capital do Brasil, uma das maiores, o Rio de Janeiro. Então parece que quem é que está vencendo? O lado das trevas. Mas Apocalipse mostra que eles são derrotados. Quem aqui já leu a parábola do rico e do Lázaro? Aquele rico era vitorioso? Para os homens era, para Deus não. Aquele Lázaro era vitorioso? Para os homens não, para Deus ele era. Cristo é sempre apresentado como vencedor e conquistador.
Para concluir, irmãos, um resumo geral. Apocalipse é um livro centrado na pessoa de Cristo. Apocalipse não só revela o futuro, mas revela aquele que comanda o futuro, que é Jesus. Apocalipse é um livro que fala de Cristo do início ao fim. Apocalipse é o livro que revela como é Cristo ressurreto. Às vezes a gente tem uma visão de Jesus, por exemplo, se a gente tirar Apocalipse do Jesus apresentado na Igreja Católica. Aquele menininho, aquele homem franzino, pendurado numa cruz, fraco, com o rostinho fininho, todo meigo. Ou então do menino Jesus apresentado no Natal, no presépio. Sem Apocalipse a gente não tem uma noção de quem é Jesus. E Apocalipse é um livro centrado, como toda a Bíblia é, na pessoa de Cristo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, e a glória seja dada somente a ele, eternamente. Amém. Apocalipse mostra que tudo converge em Cristo. Ele vai se apresentar como o Alfa, a primeira letra do alfabeto grego, e o Ômega, a última letra do alfabeto grego. Como aquele que iniciou a história e como aquele que vai encerrar a história dos seres humanos nesse corpo corruptível. E vai começar uma nova história para os seres humanos em um corpo incorruptível e cheio de glória. Este livro exalta a glória de Jesus. Ele revela Jesus e não somente os acontecimentos futuros. Ele não somente fala o que vai acontecer, mas ele revela quem Jesus é. João, quando viu Jesus, João estava acostumado com aquele rabino que chamou ele, ainda um garoto, quando ele trabalhava com seu pai Zebedeu, com seu irmão Tiago, que apareceu na margem do mar da Galileia, olhou para ele, que estava consertando as redes do seu pai, e disse: segue-me. E ele abandonou a tudo com seu irmão e seguiu a Jesus. João estava acostumado com aquele Jesus que ele botava a cabeça no peito e dormia, e Jesus provavelmente fazia um carinho nele. Mas João, quando tem a visão do Apocalipse, ele vê o esplendor e o fulgor de Jesus, ele cai como morto. As pessoas dizem que tiveram um encontro com Cristo e suas vidas não mudam. João praticamente morreu. Ele desmaiou, ele ficou no chão, ele caiu como morto. Então a mão poderosa de Jesus, aquela luz poderosa, a mão poderosa, colocou a mão na cabeça dele e disse: não temas. Eu estive morto, meu filho, mas eu estou vivo e tenho as chaves da morte e do inferno. Então ele levanta João e revela a João o Apocalipse. Então o Apocalipse é sobre Cristo. O Apocalipse não é para saber só o futuro. O Apocalipse, é para você ter um conhecimento maior de Cristo, que é totalmente desejável. Segundo lugar, Apocalipse é um livro aberto. Tem gente que pergunta: meu Deus, como é que eu vou saber do futuro? Esses dias teve uma pessoa que foi lá na loja que foi fazer uma compra para uma cartomante. Qual é o ganha-pão de uma cartomante? Adivinhar o futuro. Tem falso profeta que o ganha-pão dele é o quê? É você entrar na igreja e fazer o quê, César? Esse que te digo, você de verde. Revelar o futuro. Eu particularmente comecei numa igreja, numa seita, congregação cristã no Brasil, aonde não tem o estímulo ao estudo da Bíblia, e as pessoas dizem que revela o pregador na hora do culto. Então tem as pessoas aqui que ficam sentadas na tribuna, tem normalmente um que prega, muitas vezes, mas eles começam a orar, a invocar Deus antes do culto, e Deus revela na hora que vai pregar. Aí a pessoa que não se preparou, que não estudou,
abre a Bíblia e começa a dar um monte de profecia sobre o futuro. Começa a falar, lê um versículo, tira do contexto e fala: Deus fala hoje assim, que Ele vai fazer na sua vida. Deus fala hoje assim, Ele fechou a cova. Não, irmãos, Apocalipse é um livro aberto. Você quer saber o futuro? Apocalipse. Você não precisa de ninguém dizendo: Deus faz assim, Deus faz assado. Você tem uma Bíblia, você tem uma mesa, você tem uma cadeira. Amém? Sente na cadeira, põe a sua Bíblia na mesa e estude. Você vai saber o futuro como poucos. Foi isso que acharam na casa de João Calvino: uma mesa, uma cadeira e uma caminha para ele dormir. Apocalipse é um livro aberto. O futuro está aberto. O coronavírus estava aberto. Mas a gente não é crente como deveria ser. A gente não é prudente como deveria ser com as coisas espirituais. A gente não ouve como deveria ouvir a voz de Deus. A gente ouve muito a voz do mundo, a voz do nosso coração, a voz dos homens, a voz do diabo, mas ouve pouco a voz de Deus. João recebeu a ordem de não fechar esse livro, Apocalipse 22:10. Por quê? Porque o povo de Deus necessita da mensagem. Apocalipse 1:3 diz que ele deveria ser lido em voz alta. É assim que diz no original, que esse livro, essas profecias devem ser lidas em voz alta na congregação. O livro do Apocalipse é um livro cheio de símbolos. E por que é um livro cheio de símbolos? Porque ele é um livro fechado para os ímpios e aberto para os crentes. Deus se oculta dos sábios e dos instruídos e se revela aos pequeninos. É um livro profético. Como eu disse, Apocalipse fala das profecias que vão acontecer em tempos de aflição. É um livro com a bênção completa. Ele fala de 7 bem-aventuranças, e 7 é o número da perfeição, mostrando que o povo de Deus já é abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. É um livro majestoso, pois é um livro que fala do trono. 46 vezes no livro de Apocalipse aparece a palavra trono, para nos mostrar que nós servimos aquele que está sentado no trono, na sala de comando do universo. Quem já viu aquele louvor, Poderoso Deus? Tem partes desse louvor que são bíblicas. Ao que está assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. A pessoa que fez esse louvor pode ser até que tenha se desviado, porque ele fez muito sucesso. Mas esse louvor, esse princípio é bíblico. Ele é o poderoso Deus, porque ele está sentado no trono. Ele não é poderoso, ele é todo poderoso. Os anjos, a igreja, a natureza e toda a criação, irmãos, engrandecem o Senhor. A Bíblia diz: todo ser que tem fôlego louve ao Senhor. É um livro universal. O que é um livro universal? João vê povos e nações. As pessoas são tão egoístas. Não, minha família é meu pai, minha mãe, meus filhos, meu marido, minha esposa. Minha família são meus parentes. Não. João tem uma visão abrangente da sua família. Jesus disse, Pedro pergunta: Senhor, e nós que renunciamos a tudo para te seguir? Porque Pedro viu que o jovem rico era rico, mas saiu sem a salvação. Então Pedro perguntou: e nós, Senhor, que renunciamos a tudo? O que é que vai acontecer com a gente? Jesus disse: em verdade vos digo, que não há quem tenha abandonado pai, mãe, filhos, campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes mais em pais, mães, campos, filhos, filhas, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna.
João vê, irmãos, que a nossa família tem pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. Quão horrível, quão diabólico é o preconceito. Por exemplo, racial. Já conheci pessoas que têm a cor branca, têm a cor da pele branca, esse pedaço de carcaça aqui, que tinham um desprezo horrível por negros. Mas João mostra aqui que a nossa família tem negro, tem branco, tem asiático, tem pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. E nós vemos, irmãos, em Apocalipse, que tudo que começou em Gênesis será consumado em Apocalipse. A história tem um início, tem um meio e tem um fim. A minha e a sua história teve um início, está tendo um meio e vai ter um fim. E o fim está mais próximo do que possamos imaginar. Por isso que Jesus, tudo que ele começa, ele termina muito bem. Ele começou a igreja e ele vai terminar a igreja muito bem. E as portas do inferno não poderão prevalecer contra a minha igreja. Essa palavra vai se cumprir. Os poderes das trevas, por mais que o diabo se levante, nos perturbe, nos faça chegar no céu com muitas cicatrizes, algumas por desobediência nossa, por negligência nossa, por falta de vigilância nossa, outras porque acontece mesmo, ele fere os servos de Deus e Deus não nos livra de cicatrizes quando seguimos a ele. A prova é o apóstolo Paulo. O pastor Nizam leu 2 Coríntios 11. Se você ler, você vai ver que Deus amava Paulo, mas ele não deixou que Paulo passasse pelos sofrimentos que ele passou. Mas tudo que ele começa, ele termina muito bem. Aquele que começou a boa obra vai completar até o dia de Cristo. Como é que vai terminar a igreja? Como é que vai concluir a igreja de Cristo, que é o corpo de Cristo, espalhado nos 4 cantos da terra? Tem gente que fala diabolicamente que nós aqui pregamos que só quem está na comunidade cristã Vida Eterna vai ser salvo. Eu nunca preguei isso, nunca vi o pastor Nizam pregar isso. Deus tem eleitos. Deus tem 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. A igreja de Cristo são todos os regenerados de todos os povos, tribos, línguas e nações. E como Deus vai concluir a igreja? Lá em Apocalipse 21. Como uma noiva ataviada, preparada para o seu noivo. E como vai ser essa festa de casamento? Com as melhores companhias, no melhor lugar, no melhor cerimonial. Imagine, eu e meu pai, nós fomos para um casamento de uma prima minha. Já falei para vocês aqui. Foi muito luxuoso, no cerimonial, acho que lá em Itapuã. E eu passei o casamento todo pensando em Apocalipse 21. Falei, meu Deus, se o homem consegue fazer um casamento num cerimonial tão bonito, imagine a cerimônia do casamento de Cristo e da igreja. Que coisa linda. Ele vai à terra. Ele viu a cidade santa que desce do céu, ataviada. Todos os crentes que já estão nos céus, branquinhos, mais alvos que a neve. Abel, Moisés, Elias, Eliseu, Ruth, Maria, os crentes verdadeiros que morreram, com vestes alvas, lavadas no sangue do Cordeiro, ataviados, protegidos como uma noiva para o seu noivo. E eles vão se encontrar de forma plena e nunca mais vão se separar. Então o Apocalipse mostra que tudo vai terminar bem para os que estão em Cristo, mas tudo vai terminar mal para os que morrerem sem Cristo.
Porque de fora ficam os covardes, os abomináveis, os impuros, os idólatras, os mentirosos. Não vão entrar na cidade santa. Apocalipse nos mostra que a porta do céu está aberta para todos, mas não está aberta para todo estilo de vida. O santo, santifique-se mais ainda. E o sujo, suje-se mais ainda. Então, a visão do Apocalipse, a compreensão do Apocalipse vai nos mostrar isso. Meu Deus, eu estava buscando maldição na minha vida. Eu pensei que bênção era eu buscar riqueza. Que loucura! Meu Deus, que loucura! O mundo é a Babilônia que vai ser destruída. Está aqui Apocalipse. O mundo é a grande meretriz. Está aqui Apocalipse. Que quer me levar a um adultério espiritual com meu noivo, que é Cristo. Meu Deus, como eu estou enxergando a vida de forma errada. Esse propósito do Apocalipse. Como eu tenho que estar pronto para a volta de Jesus. Porque Ele pode vir a qualquer momento e se Ele me pegar despreparado. Por isso, irmãos, que eu tive esse desejo no coração, creio que veio de Deus, de meditar mais no livro do Apocalipse. Focar mais na eternidade. Focar mais em Deus e não nos homens. Focar mais no plano de Deus e no que de fato vai acontecer. Não criar falsas expectativas que a nossa vida vai melhorar, que vai ter um momento de paz e prosperidade aqui na terra. Não vai. Não vai. As coisas vão piorar para os servos de Deus e vão piorar muito. Mas não vai faltar para eles graça. Não vai faltar para eles Espírito Santo. Não vai faltar para eles comunhão com Deus, comunhão com o próximo. Por isso que nós possamos, irmãos, valorizar a bênção que é ser igreja. Não só estar na igreja, mas a bênção que é ser igreja. Olhar para o seu irmão, enxergar ele de fato como seu irmão. Aquele que é meu igual. Olhar com amor, olhar com compaixão. Paulo vai falar para Timóteo como a gente deve se tratar mutuamente. Ele vai dizer, trate os senhores como a paz. Trate ele, Timóteo, como se estivesse tratando seu próprio pai. Trate as senhoras como se fosse sua mãe. Com respeito, com zelo, com temor. Trate as irmãs com toda a pureza. Trate os irmãos com toda a pureza. Que bênção, irmãos, ser igreja. E se preparar como igreja para o fim dos tempos. Para a grande apostasia, para a grande perseguição. Juntos é que vamos passar por momentos difíceis. Como é que os cristãos viviam na igreja perseguida? Em cavernas, juntos. Juntos como igreja. Não abandonemos a congregação como é costume de alguns. Agora imagine, um vírus separou a igreja. Que amor é esse por Jesus? Que vai embora na primeira oportunidade que você tem de mostrar o seu amor a Cristo, fazer a sua declaração de amor por Cristo, você vai negá-lo? Sim, então você perdeu o primeiro amor. A ideia de perder o primeiro amor é, por exemplo, um filho pode obedecer o seu pai sem amá-lo, por obrigação. O pai falou, meu filho, vai ali, compra um pão para mim. Aí você vai por obrigação. Você não ama seu pai, você não faz aquilo por amor a Deus, porque o amor de Deus está em você, então você se vê como um privilégio de honrar seu pai. Não, você vai lá por obrigação. Você comprou o pão e deixou lá. Ou a esposa que obedece o marido, mas não o ama. Então, por exemplo, o marido acorda, ela prepara o café da manhã. Só um exemplo. E ela fala lá, tá aí, ó, seu café da manhã.
Ou eu não gostei desse pão, então vá lá e faça o seu. Eu não acho que eu fiz o pão, será que eu faço do jeito que você gosta? Mas é diferente da esposa que honra a Deus e acorda, meu Deus, eu tenho o privilégio de preparar o café para o meu marido. Dona Giselda, né? Quando eu fui na casa dos pais do pastor Nizam, estava seu Rubem com a bandeja. E o café que ela faz, né, pastor? Todo dia. E se ele reclamar alguma coisa, ela vai lá e muda. Ela tira. Por quê? Por amor. Você vai, você prepara tudo, você faz com amor, com carinho. Ou eu não gostei desse pão. Calma, eu vou fazer outro, do jeito que você gosta. A ideia de perder o primeiro amor é isso. Você até vem para a igreja, mas você vem com um carimbo na mão. Você vem como o Paulinho entra no Campo Santo. Como é, Paulinho? Entrou lá, bateu ponto, não é isso? Ele tem um cartão bonito, tem uma máquina lá, ó. Bateu ponto, entrou no Campo Santo. Foi no vestiário, botou a farda. 5 horas da tarde, bateu meu ponto. O supervisor pode ligar. Ah, não. Hoje eu vou tirar um louvor, supervisor. Bateu o ponto, foi embora. Outra coisa é irmão Paulinho chegar, só um exemplo. Passou o cartão, botou a roupa e disse, meu Deus, que privilégio, eu estou trabalhando. Quantos pais de família estão passando fome? E Deus me deu essa oportunidade, não só de trabalhar, mas de glorificá-lo. Oh, meu Deus, me ajude a fazer tudo para a tua glória, por amor. Como eu amo esse emprego. Como eu amo estar aqui. Então, é diferente. Perder o primeiro amor é isso. A igreja de Éfeso ainda vinha para a igreja. Suportava provas por amor de Jesus. Mas a motivação tinha mudado. Meu Deus, Ele me amou, sim. Mas eu tenho que mostrar que eu amo a Ele. Como? Fazendo o que agrada a Ele. Meu amor, o que é que eu faço para te agradar? O crente e Jesus. Como é que Paulo vivia? Assim. O amor de Cristo me constrange. Claro que nós não podemos ser irreverentes, nós temos que ter temor, respeito, zelo, reverência, mas Ele é o amor da nossa vida. Pelo menos deveria ser Jesus. E quem é aquele que o ama? O que obedece os seus mandamentos. Meu amado, o que o Senhor quer que eu faça para que o Senhor fique feliz comigo? Isso é viver no primeiro amor. E o coronavírus foi um presente de Deus para mostrar que muita gente perdeu o primeiro amor. Que muita gente já esfriou o amor. Que muita gente já estava vindo no piloto automático. Aí veio o vírus e falou, eu já estou no piloto automático, eu vou ficar em casa. Não tem mais o calor do culto. Coração não arde mais, meu Deus, eu estou na casa de Deus. Coração não pulsa por Jesus. Não tem mais uma busca sincera por Deus. Perdeu o primeiro amor. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriaram. Por isso, irmãos, que o coronavírus está sendo um tempo de misericórdia. É um tempo que Deus está dando para que a gente volte ao primeiro amor. Para que a gente entenda, meu Deus, não é um vírus que tem que me separar da igreja, não. Porque pode chegar um momento que a minha vida esteja em jogo de forma muito mais perigosa. E o que é que Jesus disse? Aquele que eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Todo aquele que tentar salvar a sua vida, perderá. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, achará. Então, Apocalipse vai nos mostrar isso. Dias piores virão. E será que a gente está no primeiro amor? Será que a gente está fazendo tudo por amor a Deus? Não é por obrigação. Não, eu não deixo de pecar, sabe por quê? Porque se eu pecar, vai manchar minha reputação com os irmãos. Não. Vai manchar minha reputação com o pastor, com a minha família. Não. Eu não peco porque
eu amo a Deus. Eu não quero pecar, porque se eu pecar, eu vou estar ferindo o coração do grande amor da minha vida, que me ama na saúde, na doença, na pobreza e na riqueza, na vida e na morte. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A grande questão, irmãos, é que eu e você não podemos amar só de língua, mas de fato, em verdade. Quem ama, demonstra que ama. E Apocalipse, ele é um livro maravilhoso que ele nos prepara para esses últimos momentos. Ele nos prepara para a grande apostasia. Ele nos prepara para o intenso sofrimento. Ele nos prepara para a casa do Pai, que é o nosso lar. Por isso que muito difícil você vai ver numa falsa igreja uma exposição em Apocalipse. Por quê? Porque expor Apocalipse fielmente vai desconstruir o mundinho que muitos criaram para suas próprias vidas. Vai destruir os sonhos de ter uma casa dos sonhos. Apocalipse vai destruir. Ter um casamento perfeito. Apocalipse vai destruir. Ser um empresário bem-sucedido. Apocalipse vai destruir. Então, a pessoa vai lá na reunião dos empresários da Universal. Pastor, vai pregar Apocalipse? Nunca. Apocalipse vai dizer, olha, sua empresa vai ser destruída pelo fogo. E você vai morrer. E vai ficar tudo aí. O que importa é de que lado você vai estar quando você fechar os olhos nessa terra. Você vai entrar na cidade santa? Ou você vai ficar do lado de... O que importa é isso. Então, que nós possamos juntos orar para que possamos aprender o significado do livro de Apocalipse e para que possamos viver como aqueles que já estão vivendo os últimos dias. Nós somos a geração dos últimos dias de crentes. O bastão já esteve em Abel, já passou por Moisés, já passou por Josué, já passou por Elias, já passou por Eliseu, já passou por João Batista, já passou por Paulo, já passou por Pedro, já passou por Timóteo, já passou por João, já passou por Spurgeon, já passou por John Bunyan, já passou por Jonathan Edwards. O bastão já passou e agora está na nossa mão. E que tipo de crente a gente vai ser? A gente precisa ser tão fiéis a Deus como eles, como estando preparados através da revelação de Deus, que é o Apocalipse. Vamos orar. Senhor Deus, eu te agradeço, Senhor, por essa noite, com pessoas, Senhor, que eu amo, Senhor, e que eu sei, Senhor, que me amam com um amor sincero, Pai. Ó Deus, nos ajude, Senhor, a vivermos nos preparando para os últimos dias. Nos ajude, Senhor, a estarmos preparados para a morte. Nós vivemos numa sociedade, Senhor, que não pensa na morte, que quer fugir da morte. Mas a coisa mais certa da vida, Senhor, é a morte. E a coisa mais incerta da vida, Senhor, é o momento da nossa morte. Por isso, Senhor, nos ensine a viver preparado para morrer. Nos ensine, Senhor, a viver para a Tua glória. Deus, nós apresentamos como igreja, Pai Santo, a vida, Pai, de Dylan, Senhor. Nós apresentamos, Senhor, como igreja, a vida, Senhor, da irmã Osana, Pai. Tua palavra diz, Senhor, que devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar, Senhor, com aqueles que choram. Ó Senhor Jesus Cristo, como é difícil, Pai. Como tem sido difícil, Senhor, para a irmã Lane passar pelos que eles têm passado. Mas nós te agradecemos, porque nós temos visto, Pai, o que o Teu livro do Apocalipse revela, que o Senhor age na terra em resposta à oração dos santos.
Nós temos visto, Senhor, como o Senhor respondeu às nossas orações e tem cuidado de Dylan de forma sobrenatural, que até os médicos estão surpresos, meu Deus. Oh Deus, a glória não é nossa, somos pecadores, somos falhos, a glória é tua, Senhor. Por isso nós te agradecemos, Pai Santo, e pedimos a Ti que nos dê um coração cada vez mais agradecido pela vida dessa criança, Senhor. Deus, nós agradecemos pela vida da irmã Osana, Pai, e pedimos a Ti que o Senhor a cure, Senhor. Nós pedimos que o Senhor conceda a ela a certeza da salvação e que ela se sinta, Pai, a nossa irmã amada. Muito obrigado por tudo, obrigado por cada vida, por cada irmão e irmã que está no nosso meio, Senhor. Obrigado pelo livramento que o Senhor deu a meu pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor deu a ele uma nova oportunidade de vida. Oh Deus, que ele possa ser grato a Ti, Pai, e que ele possa viver como igreja. Que o Senhor conceda a ele, Pai, experiências contigo, e que esse sofrimento seja segundo Deus, que opera a salvação da alma, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado porque o Senhor continua regenerando aqueles que são seus. Obrigado pela regeneração da irmã Gisele, da sua filhinha, Senhor, Helena. Oh Deus, nos ajude, Senhor, a respeitar essa senhora e a sua filha, Senhor, a orar por elas, a amar elas, meu Deus, com o amor santo de Jesus. Muito obrigado, Senhor, pelo serviço que elas têm prestado na Tua casa. Obrigado, Senhor, pela devoção que elas têm tido na propagação do verdadeiro Evangelho, Senhor. De forma sobrenatural, o Senhor tem agido por meio dessa senhora, Senhor. Que o Senhor traga ela para cá em segurança, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Deus, aviva a nossa obra. Enche-nos do Espírito Santo, Senhor. Enche o pastonizando o Espírito Santo, Senhor Jesus. E nos faz, Senhor, viver como igreja de Cristo nessa terra. Deus, nós apresentamos diante de Ti também, Senhor, a saúde de seu Hélio, Senhor. Oh Pai, nós pedimos